costuma fazer bem. Domingo 4 de setembro de 2022, debaixo da graça de Deus, iluminado por Ele, vejamos com atenção o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, e que nós tenhamos condições de compreendê-las, e que nós tenhamos um bom domingo com este santo evangelho que nos diz, mais uma vez, que é preciso nós renunciar tudo, uma renúncia profunda, uma renúncia total, até os desapegos. Primeiro colocar o essencial em primeiro lugar, que é Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso Salvador. Aí depois, as outras coisas, família, irmãos e tudo mais. Ele aqui nos diz que nenhum desses que não renunciar, o que a palavra nos diz, renunciar a pai e mãe, irmãos, mulher, filhos e tudo mais, o apego com os bens materiais, não é digno de ser discípulo dele. Ele chegou a dizer que é preciso que nós renuncie a si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Aí nós seremos dignos de ser discípulo dele nessas condições. Portanto, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é verdadeiramente forte, muito forte. E é preciso que nós tenhamos capacidade dada por Ele e sabedoria para que nós possamos compreendê-la. Aí no versículo 33, ele termina o Evangelho nos dizendo que, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ele nos levantou questões que nós, por exemplo, se você vai construir algo,
primeiro você precisa calcular para ver se você tem condição de fazer aquele projeto. Dei um outro exemplo, quando um rei vai guerrear, ele primeiro precisa analisar a quantidade de soldados, se é suficiente para enfrentar o outro. Se ele vê que não é suficiente, ele já deve mandar mensageiros adiante para ir negociar com outro rei, porque ele está vendo que o exército do outro é bem superior. Portanto, ele precisa enviar mensageiros para negociar. Então, isso chama-se sabedoria. E nós precisamos sempre medir as consequências dos nossos atos. É um grande exemplo. Nós caímos em pecado, em adultério, no roubo, no latrocínio, na embriaguez e muitos outros. Mas antes, nós devemos calcular, imaginar os efeitos daquele tal coisa em nossas vidas e suas consequências. Então nós temos que ter essa análise, mas ele nos diz que é preciso que nós renuncie a tudo, inclusive a si mesmo, para ser digno de ser discípulo dele. Em outras palavras, nós precisamos aceitar a nossa vida, renunciar tudo em nossa vida a favor da palavra, a favor do amor, a favor do reino, a favor do evangelho. Tomar a nossa cruz e segui-lo. Queridos e amados irmãos, um excelente, maravilhoso, iluminado e abençoado domingo para todos, e que a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro ar,